Bem-vindos amantes do futebol de Juiz de Fora. Neste vídeo conheceremos a maior história esportiva da nossa cidade, de como o Tupi Futebol Clube ficou conhecido como o Fantasma do Mineirão. Em 1966, Juiz de Fora enfrentava uma crise econômica que afetava diretamente seu protagonismo regional. O declínio econômico tinha relação direta com as novas rodovias construídas, que redirecionaram as rotas comerciais. O Rio de Janeiro, já não sendo a capital do Brasil, viu sua influência diminuir, enquanto Belo Horizonte crescia exponencialmente, consolidando-se como o centro econômico e político de Minas Gerais. Para reverter essa situação, havia clamores por investimentos em infraestrutura, como a construção da BR-267, que conectaria a cidade ao sul de Minas, região que também emergia como um polo econômico. Nesse cenário, a perda de prestígio impactava todos os setores, inclusive o futebol, que sofria pela falta de investimentos e organização. Para piorar, 1966 começou sem que 65 tivesse terminado. O campeonato citadino de 1965 não terminou em seu ano original devido a uma polêmica no retorno. A confusão adiou a conclusão para fevereiro, quando o Tupi bateu o Olympique e levantou o troféu de campeão do ano anterior. As críticas à organização do futebol local dominavam as páginas dos jornais. Elias José Pérez, presidente da Liga de Desportos de Juiz de Fora, pediu ajuda da imprensa para propor soluções, mas a falta de ação manteve o cenário estagnado. Havia o sonho de organizar um torneio entre clubes de Belo Horizonte e Juiz de Fora, mas as tratativas com a Federação Mineira de Futebol não avançaram. Enquanto isso, Geraldo Magela Tavares, técnico do Tupi, enfrentava incertezas sobre sua permanência. Apesar disso, seguiu à frente do time no início da temporada. Nesse contexto, a diretoria resolveu trazer uma grande equipe para a realização de um amistoso, uma forma de presentear os atletas. O Cruzeiro, campeão do Campeonato Belo Horizontino de 1965, que contava com craques como Tostão, Piazza e Dirceu Lopes, aceitou receber 6 milhões de cruzeiros para enfrentar o Tupi no estádio Salles Oliveira. Esse jogo marcou o início de uma sequência de feitos históricos. Com gols de Eurico, Vicente e Toledo, o Tupi abriu 3-0. Mesmo com uma reação do Cruzeiro, que marcou com Dirceu Lopes e Natal, o Tupi saiu vitorioso por 3-2. A manchete no Diário Mercantil destacou: o Tupi demonstrou o que vale o futebol de JF. Após o triunfo contra o Cruzeiro, o Tupi recebeu o convite do Atlético Mineiro para ir à capital do estado. A equipe Belo Horizontina pagaria 2 milhões para a ida dos carijós ao recém-inaugurado Mineirão. A mídia juiz-forana comemorou o convite, pois afirmavam que havia acabado a fase do chapéu na mão. Sob orientação de Geraldo Magela, o Tupi venceu por 2-1. João Pires marcou os 2 gols do Alvinegro, sendo apelidado de Nosso Garrincha. A estratégia do técnico Geraldo Magela Tavares, que até levou os jogadores para caminhar descalços no gramado antes do jogo, mostrou-se brilhante. Essa vitória foi mais um marco para Juiz de Fora, que de novo elevava o status do Tupi no cenário estadual. Invicto na temporada, o Tupi foi convidado pelo terceiro e último time da BH para um confronto. O América Mineiro, que tentava por fim ser o time da capital a ganhar da equipe juiz-forana. Novamente, o time juiz-forano superou as expectativas, vencendo por 2-1. Vicente e João Pires marcaram para o Tupi, enquanto Eduardo descontou para o América. Coelho tinha no comando técnico Yustrick, um dos principais treinadores do país, o qual recebia 3 milhões por mês. Para efeitos de comparação, Geraldo Magela Tavares não recebia nada para comandar o Tupi. Segundo Geraldo Magela, nesse jogo o Yustrick agrediu um jogador dele, um tal de Mosquito. Deu-lhe um tapa na nuca. Eles estavam perdendo de 2-0 e ele tinha entrado para poder tentar mudar o placar e foi expulso. Foi uma confusão. A terceira vitória contra equipes de Belo Horizonte colocou de vez o Tupi em evidência não só no cenário estadual, mas também nacionalmente. As manchetes dos jornais destacavam: Tupi, o derrubador de times belo-horizontinos, o que rendeu convites para amistosos contra clubes renomados como Bangu e Botafogo. Mas a saga ainda não havia chegado ao fim. Mesmo com quantias consideráveis sendo oferecidas ao clube de Santa Terezinha para jogos amistosos em outros estados, a diretoria preferiu rumar mais uma vez para a capital de Minas Gerais. Aceitando mais um convite do América,
Só que dessa vez para disputar um pentagonal contra Cruzeiro, América, Atlético, Botafogo e Palmeiras. Para cada confronto, o Carijó ia receber 3 milhões. O dinheiro era importante para poder movimentar o departamento de futebol do clube. Na estreia, o Alvinegro derrotou novamente o Cruzeiro por 2-1, consolidando sua fama por toda Belo Horizonte, Minas Gerais e também pelo Brasil. As vitórias não apenas elevaram o nome do clube, mas também devolveram a autoestima aos torcedores juiz-foranos. O apelido Fantasma do Mineirão eternizou a campanha como um dos maiores momentos da história do futebol local. O comentarista Oswaldo Faria, pai do comentarista Bob Faria, trabalhava na Rádio Itatiaia e tinha o slogan "Coragem para dizer a verdade". Em uma entrevista pós-jogo com Magela, ele perguntou: "Onde você tirou tanto jogador bom? Valdir, Manuel, Murilo, Dário e Walter, França e Mauro, João Pires, Vicente, Toledo e Eurico. Um baita time. Isso é um fantasma. Esse time é um fantasma. Isso é um fantasma do Mineirão." A partir daí, o nome pegou e entrou para a história do futebol mineiro. Após as grandes vitórias sobre clubes da capital, o Galo teve uma oportunidade única. Foi convidado para enfrentar a seleção brasileira, que se preparava em Caxambu para a Copa do Mundo de 66, que seria realizada na Inglaterra. O Brasil, dirigido por Vicente Feola, testava formações com os mais de 40 atletas convocados para a preparação da Copa. O amistoso ganhou repercussão nacional, tendo até algumas partes filmadas, um feito raro para a época. O resultado agregado desse encontro foi um 3-1 para a seleção, porém a partida foi dividida em duas partes. Na primeira, o Tupi enfrentou a seleção principal, chamada de Equipe Grená, sofrendo 2 gols do Rei Pelé e Servilho. Já na segunda etapa, o Brasil botou o time reserva em campo, chamado de Equipe Azul. Mesmo cansados, os carijós seguraram o resultado em 1-1, abrindo o placar com João Pires, depois do passe de Mauro. Depois do gol, a equipe brasileira se assustou, chegando até mesmo a mandar seus zagueiros para o ataque. Por sorte, o desespero funcionou e o empate veio aos 46 minutos com Paulo Borges. Apesar disso, sabe-se que o jogo contra a equipe azul foi visto como uma vitória moral para o Tupi. O desempenho do Tupi chamou atenção para jogadores juiz-foranos. João Pires, destaque do jogo, foi mais uma vez comparado a Garrincha. Já Eurico, outro destaque e pai do historiador Léo Lima, acabou negociado com a Portuguesa por 25 milhões, em uma das transferências mais significativas da época para o clube. A convite da CBD, o Tupi teve outra oportunidade de enfrentar a seleção brasileira. Desta vez em Três Rios, marcando a despedida de Eurico antes de sua transferência ao futebol paulista. O resultado? Mais um 3-1 para a seleção, que ganhou com 3 gols de Alcino. João Pires marcou do Tupi e se sagrou destaque mais uma vez em campo. Segundo o narrador Maurício Menezes, dando um baile no improvisado lateral Edson Cegonha. 1966 não foi apenas mais um capítulo na história do clube. Foi o ano em que o clube transcendeu o papel de um time regional para se tornar um embaixador do futebol de Juiz de Fora no cenário nacional. Derrubar gigantes e enfrentar a maior seleção do planeta não era apenas um privilégio, mas um reconhecimento da grandeza do Carijó, que com raça, talento e determinação demonstrou que o preterido futebol do interior tem alma e qualidade para encarar quem quer que seja. Agradecemos por nos acompanhar nesta viagem ao passado. Se gostou desse vídeo e quer conhecer mais histórias emocionantes dos clubes de Juiz de Fora, siga nossa página do Instagram e se inscreva em nosso canal do YouTube. Não se esqueça de compartilhar com os amigos para fortalecermos cada vez mais o futebol local. Faça parte dessa apaixonante jornada esportiva.